Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo HGLG11, fundo de logística da Credit Suisse. Tempo que a gente não fala aqui no canal, então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ajuda a gente aí, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aí a disseminar essas informações pelo YouTube e ajudar a crescer também o canal. E a gente vai deixar esse relatório na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. HGLG11, fundo de logística da Credit Suisse. Como eu falei, um tempinho que a gente não fala aqui no canal dele, né? É o fundo que está com valor de mercado encerrado de janeiro, 162,26. Mas a gente observa aí em fevereiro que o fundo já está na patamar de R$ 160, né? Cota patrimonial aí 153,22. Fundo com 3,8 bilhões de valor de mercado. Atualmente o valor do fundo aí patrimonial está em 3,5, né? 3,6 bilhões de reais. São mais de 338.800 cotistas. Eu não sou um desses cotistas, já fui lá em 2020, na verdade, fui cotista do fundo. Não sou mais atualmente, mas eu acho um excelente fundo, muito diversificado. É o que eu procuro nos fundos de logística que eu tenho na carteira. Tem outros fundos bem diversificados também na minha carteira de logística, mas esse aqui é um dos principais fundos aí do mercado, né? Mas está acima do valor patrimonial, né? Mas é um fundo bem tranquilo também, para quem não tem estresse, não tem muito tempo de ver, acompanhar os fundos no mercado. Esse é um fundo para você colocar o dinheiro ali sem muito estresse, né? Um fundo com mais de 13 anos aí já de mercado, bem diversificado em imóveis e inquilinos, é um gigantesco fundo realmente. Rendimento de janeiro foi de R$ 1,10, seguindo a mesma linha de 2022, fundo que distribuiu praticamente nos meses, exceto nos meses de junho e dezembro, que é encerramento de semestre, o fundo acabou distribuindo esse R$ 1,10 e mantendo esse mesmo patamar, né? Fundo que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, é o maior em área bruta locável do que a gente acompanha aqui no canal, tá? Seguido aí do XPLG, que provavelmente vai alcançar esse 1 milhão de metros quadrados no encerramento das duas obras que estão em andamento. Dividend yield do fundo 8,1%, o valor por metro quadrado dos imóveis atualmente R$ 3.100. E o fundo tem 8% de alavancagem e 3,8% de vacância. Então o fundo também está com uma vacância considerável aqui, né? Não é elevada, mas também é uma vacância considerável aqui que o fundo deixa de receber alguns milhões por mês. A gente vai ver isso aqui no relatório. Aqui ele fala sobre o compromisso da transparência. Eles adicionaram nesse relatório uma seção de alavancagens, obras e desenvolvimento. Então você pode baixar o relatório. A gente só vai dar uma passada por esses assuntos aqui, mas você pode baixar, se aprimorar mais, aí, estudar o fundo realmente, se você quiser ser cotista do fundo, tá? Em janeiro, então, o fundo teve receita total de mais de 50 milhões de reais, R$ 2,17 por cota, e um resultado de 46,7 milhões de reais, o que deu R$ 1,99 por cota, tá? Mas isso não é o normal, tá? Isso não é o normal do fundo, essa receita tão alta. E teve aqui dois eventos extraordinários, né? Um foi o aluguel pago trimestralmente pela Volkswagen. A Volkswagen, desde que ela é do início lá é, do aluguel dela com o HGLG, ela antecipa um período, né? E aí faz com que o HGLG tenha uma receita maior em determinados meses, em resultados também. Porém, o fundo vai diluindo isso durante o semestre, tá? E teve também a segunda parcela da venda do Cone G4, 16,4 milhões de reais, 70 centavos por cota. Fundo que tem feito também, fez em 2022 principalmente, muito ganho de capital com alienação de alguns imóveis. Mais para baixo, a gente verifica, aqui ele fala sobre a distribuição de rendimento. Então decidiu distribuir o mesmo patamar de 2022 e distribuiu 51% aí do resultado nesse mês de janeiro, tá? Aqui fala sobre a relação com o investidor, algumas informações aí para que você pegar os seus informes de rendimento, de imposto de renda. Então, a gente vai colocar um vídeo aqui agora
nesse mês de fevereiro ou início de março, falando sobre a declaração de imposto de renda novamente, como a gente faz em todos os anos, mostrando as diferenças aí, como você faz a sua declaração de forma mais tranquila, distribuindo ali as suas informações que você vai captando durante o exercício, né? Mais para baixo a gente vê a parte comercial, a parte onde o fundo tem aí procurado reduzir a vacância do fundo, né? Então, a vacância do fundo físico que está atualmente em 13,8%. Então, ele fala que no Itupeva G200 tem tido um alto volume de visitas e consultas, né? E que e tem alguns processos aí de discussão contratual que pode concretizar metade aí da vacância atual do Cone G, do Itupeva G200, tá? E também as áreas também sendo negociadas também no G100 também que tem vacância. No Betim teve a situação das lojas americanas que entregou a chave no dia 31 de janeiro, porém tem aí uma questão, né? A gente sabe todo o problema que tem acontecido na Americanas, né? E tem impactado alguns fundos, e um deles que estava com a loja americana no seu, como inquilino era o HGLG, né? E aí a loja americana entregou a chave do imóvel e naquele processo de apuração dos credores para a recuperação judicial da loja Americanas, o que o HGLG viu lá foi uma dívida para o HGLG, né, da loja americana para o HGLG de 6 milhões de reais, mas o que o HGLG calcula de 10 milhões, porque provavelmente eles não consideraram a multa contratual pela rescisão desse contrato. Então, é uma discussão que vai durar ainda bastante tempo aí, né? A gente vê a recuperação judicial um processo demorado, e a gente vai acompanhar conforme for acontecendo os eventos. E também o HGLG São José dos Campos e o Washington Luiz segue também com consultas e visitas para reduzir a vacância também nesses fundos. Aqui é a parte técnica, questões ali de manutenções, né, visitas, vistorias, então você pode depois fazer uma lida aqui também na parte técnica de algumas obras que têm acontecido e o fundo tem feito a fiscalização. Composição do resultado. Então a gente verifica que a receita de aluguel foi de 28,7 milhões de reais, muito maior que dezembro, né, quase o dobro. A maioria aqui é o aluguel trimestral da Volkswagen que fez com que a receita de locação aumentasse bastante. Rendimentos imobiliários também foi bastante alto aqui, como a gente verifica. A gente não viu nenhuma justificativa do fundo aqui no relatório, mas do ganho de capital a gente viu, né, a venda do Cone lá G3, sei lá, que o fundo recebeu então mais uma parcela aqui agora em janeiro, que aumentou o resultado para quase 51 milhões de reais, e despesas do fundo foi de 4,2 milhões, resultando aí 46,7 milhões, e o fundo distribuiu 25,8, manteve ali então o patamar de distribuição, já que os fundos da Crédito Suíço normalmente faz uma distribuição uniforme e faz aquele ajuste sempre nos finais de semestre. Bom, vamos continuar então aqui na leitura do relatório. Vem aqui a receita potencial atual é de 25,5 milhões, né? Então, o fundo ali tem teve receitas de 28,7. Então, teve ali a questão do aluguel trimestral, né? E o fundo, com as vacâncias atuais, o fundo deixa de receber 2,7 milhões, as carências e os descontos nos contratos 660, e antecipações, atrasos, multas e juros, o fundo recebe aí 6,6 milhões de reais. Então o fundo perde muito aqui, muitos valores com a vacância atual do fundo, né? E o fundo então vai manter a linearidade que manteve os R$ 1,10 aí observado em 2022, apesar dos resultados serem bem voláteis aqui, né? Tem esse aluguel trimestral da Volkswagen, tem os ganhos de capital que variou bastante também os resultados aqui em 2022, nessa parte amarela aqui, né? Então, são resultados extraordinários que acontecem, vai criando uma volatilidade dentro dos resultados e das receitas do fundo, né? Dentro da rentabilidade, a gente verifica que o fundo não teve variação nesse mês de janeiro, variações significativas que ultrapassasse aí esse percentual de 0,0, né, de percentual. Então não teve variação significativa, e o IFIX variou negativamente em 1,6% no mês de janeiro. Liquidez do fundo foi de 107 milhões de reais, volume de negociação mensal. É um fundo grande, né? Não é difícil alcançar esse tipo de
de valor, de volume mensal, e a gente verifica isso pelo giro de cotas, que foi baixo, né, de 2,8%, na verdade, na média do mês normal, aí 2,8%. Então, isso aqui é a liquidez normal aí do fundo no mês, né? E a gente verifica que aumentou a quantidade de cotistas, né? De dezembro para janeiro aumentou em 4.000 cotistas a base do fundo, né? Então o fundo segue também aumentando aí, como tem uma redução próxima de valor de mercado próximo a R$ 160. Normalmente alguns aproveitam para entrar no fundo, que é um fundo que normalmente opera acima do valor patrimonial, valor de mercado, né? Dentro da composição do patrimônio líquido, a gente verifica que o fundo tem 3 bilhões em imóveis, 421 milhões em FIIs, 202 milhões em CRIs, 200 milhões em LCI. Então são valores astronômicos aqui, né? Alocado aqui em renda fixa, a renda fixa pura, outras rendas fixas aqui, e renda variável também o fundo está alocado, né? E o fundo tem aqui obrigações a 445 milhões de reais, o que reduz então o patrimônio líquido do fundo para 3,6 bilhões de reais. Aqui é o detalhamento dessas aquisições e também daqueles 445 milhões que o fundo tem a pagar no curto prazo, no curtíssimo prazo, né, de 6 meses. O fundo tem aí em torno de 11 milhões a pagar, mas tem aí mais de 115 milhões a receber, tá? No curto prazo, o fundo tem aí 77 milhões a pagar e 10 milhões a receber, e o fundo vai então fazendo essa manobra aí para poder cumprir as suas obrigações. Um fundo saudável financeiramente, né? Apenas 8% alavancado, mas esse 8% de apenas dá 445 milhões de obrigações, né? É um fundo com valores muito altos realmente. Aqui é a questão da evolução física, então a vacância aconteceu de setembro para outubro, né? Desde lá o fundo não reduziu essa vacância. Fundo que tem um prazo médio de vencimento dos contratos de 4,3 anos, né? E a gente justifica esse vencimento médio baixo, né? Vamos dizer assim, por conta da maioria dos seus contratos ser contratos atípicos. A gente vai ver um percentual mais para baixo, mas os contratos atípicos normalmente têm contratos ali de 3 a 5 anos na média, né? Então faz com que o fundo também tenha essa média de contratos, de vencimento dos contratos também ali em torno de 4 anos, né? E a gente verifica também que o fundo vai ter um reajuste bem alto dos contratos nesse mês de janeiro. 26% vai ser reajustado e 25% pelo IPCA do período, tá? Então vai ter um reajuste aí considerável na receita do fundo. A gente verifica que a exposição por arrendatário, por locatário, então a maioria aí vem da Volkswagen, por isso que quando ela paga o trimestral tem um impacto bem considerável nas receitas de locação. Tá bastante exposto ela, na verdade, 20%, né? Acho que é o maior risco do fundo, acho que é a Volkswagen, né? Já que a gente conhece essas montadoras, né? Em períodos de baixa venda, elas reduzem o custo consideravelmente, sem pena, manda embora, né? Fecha a fábrica, e a gente sabe que é assim que acontece no Brasil. Então aqui a tipicidade dos contratos, ó, 68,2 são contratos típicos que justificam então aquele prazo de envelhecimento médio em torno de 4 anos no fundo, né? Mais para baixo a gente vê a questão da alavancagem, então o fundo tem valores aqui que se reduzem até 2033 do saldo devedor, né? E na amortização e tem saldos a pagar bem relevantes até 2031, né? Então nos próximos 8 anos o fundo tem aí valores próximos a 30 milhões de obrigações, só reduz para 2032. E esses são os CRIs do fundo, né? Então o fundo tem a obrigação aí nas aquisições que ele teve, né? Nas aquisições dos imóveis. E o fundo tem então esses CRIs, são 4: Duque Ribeirão, São Carlos, Meli 48 e Meli 64. Mais relevante aqui de 120 milhões de reais é o São Carlos, todos indexados ao IPCA com uma taxa bem aproximada aqui de prêmio de risco. Aqui são os fatos relevantes que vão acontecendo. O último aqui foi a aquisição de 10% do Tectal em Hortolândia. Você pode depois ver aí esses acontecimentos. Aqui são as obras que ele falou então que foi acrescentado também.
Obras e desenvolvimento, isso aqui é o G300 e o G400. Está aí com previsão de entrega para março de 2023, né? Então tem aqui a evolução, está 95,9% do acumulado físico aí já encerrado, né? O acumulado físico, ou seja, a obra em si, e o pagamento da obra está em 72,4%. Então previsão de entrega já é para o mês de março. São as obras, né? Da parte da terraplanagem, tá? Essa aqui é a terraplanagem apenas, não é o imóvel pronto. Terraplanagem com previsão de encerramento em março de 2023. Aqui é a parte do desembolso, né? Então tem tudo aqui. E aqui são os imóveis logísticos do fundo, muitos imóveis que o fundo tem na carteira, um fundo bem diversificado, né? A gente verifica aqui e aí a gente vê também aqui as participações, a maioria dos imóveis do fundo tem 100% de participação, acho que só não tem aqui em 4 imóveis, ele não tem 100%, a maioria então ele tem 100% de participação no imóvel. Bom, então é isso aí, as últimas informações aqui. O fundo tem desde junho de 2010, é para investidores em geral, tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado, uma das menores taxas, né? Apesar de o fundo ter aí um fundo de quase 4 bilhões de valor de mercado, tem esse 0,6% aqui é muito dinheiro, tá? Mas é uma das menores taxas de mercado. Desde junho de 2010, é administrado pela Credit Suisse, já fez 8 emissões de cotas e o código de negociação na Bolsa de Valores HGLG11. Então é isso. Relatório gerencial então da HGLG11, fundo de logística, o maior do mercado brasileiro, né? Então se você for cotista aí, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira, né? Estude aí o fundo aí, compartilhe com a gente também os seus conhecimentos. E, na minha opinião, um fundo excelente fundo. Eu só não tenho realmente, porque eu tenho outros fundos de logística na minha carteira. Procuro fundos também diversificados, né? E é um fundo que normalmente opera acima do valor patrimonial, então tem outras oportunidades no mercado. E tendo uma oportunidade de entrar aí próximo ao valor patrimonial, com certeza é uma boa opção. É o HGLG11, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Também estou comentando aqui como investidor ativo em fundos imobiliários, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial da HGLG. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Baixe o relatório aí na descrição do vídeo e se inscreva também no nosso grupo do Telegram. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.